Olá novamente, amados. Estamos partindo para o terceiro vídeo sobre batismo. Aqui, evangelista Eitel, faz parte do Ministério Luz e Vida em Cristo. Estamos aprendendo sobre o batismo. Já falamos sobre por que devemos ser batizados, porque precisamos cumprir as ordenanças de Cristo, porque precisamos aprender e entender o que são os dois elementos básicos do batismo, que é a identificação e a apropriação. Já aprendemos como devemos nos comportar diante do batismo, por que devemos se batizar e quem pode se batizar. Agora, nesse terceiro e último vídeo, vamos ver sobre as ordenanças e o que são. Por que nós ficamos falando sobre ordenanças de Cristo? Porque isso faz parte da vida do cristão. E nós, como filhos de Deus, como cristãos, devemos cumprir à risca o que Cristo determinou. Vamos falar então sobre as ordenanças. As ordenanças de Cristo, a sua igreja, são práticas que devem perdurar até que ele volte. Vamos falar a introdução. Jesus deixou diversas ordens para os seus discípulos individualmente, como ensinar todas as pessoas, evangelizar, orar, perdoar inimigos e amar a Deus acima de todas as coisas. No que tange à igreja, como reunião de discípulos, o Mestre deixou duas específicas, como filhos de Deus e como igreja de Cristo. Ok? A celebração do batismo e da Santa Ceia. Ambas as cerimônias possuem objetivos específicos e sobre eles estudaremos nesta lição. O que são ordenanças? Ordenanças traz a ideia de um grupo de mandamentos específicos que devem ser repetidos reiteradas vezes. No caso das ordenanças de Jesus, para nós, Igreja de Cristo, o batismo e a Santa Ceia devem ser repetidos sempre, para que o povo de Deus, a Igreja, se lembre não apenas do sacrifício de Cristo, mas igualmente do seu efeito para conosco. Ordenanças, no caso do batismo e da Santa Ceia, são rituais que simbolizam e exemplificam para a Igreja os últimos momentos de Jesus com seus discípulos e a ressurreição do nosso Senhor. É uma ordem de Jesus Cristo. Cristo deixou claro que seus discípulos deveriam ensinar, batizar e celebrar a ceia do Senhor. Portanto, lá em Mateus 28, 19. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em relação à Santa Ceia, e digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Mateus 26, 29. Então, o que está falando aqui? Está falando o seguinte: o batismo e a ceia, a Santa Ceia do Senhor, tem que ser uma rotina. Rotina para quem? Para todos os filhos de Deus, para todos os cristãos. O batismo, mas espera aí, eu vou batizar toda vez? Não, o batismo é uma vez só. O batismo, se fala em rotineiro, tem que ser uma prática comum para todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. É o que fala assim de mim, vamos falar assim de mim, queridos. Há quase 30 anos atrás, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador e eu desci as águas do batismo. Eu confirmei aquilo que eu cria. Então, nós estávamos falando sobre identificação e apropriação. Então, todos esses anos, de lá para cá, todos os anos nós temos batismos. A cada 3 meses, a cada 1 mês, a cada 6 meses, não importa. A pessoa querendo se batizar, nós não podemos negar o batismo para a pessoa. Então, queridos, todas as pessoas que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, você, no caso, que ainda não aceitou, ou que aceitou, mas que ainda não se decidiu pelo batismo, você deve se batizar, para fazer parte do corpo de Cristo. Se você se batiza, a outra ordenança que você tem que participar é a ceia do Senhor. Então, todas as vezes que nós comemoramos, nós participamos da ceia, nós lembramos do sacrifício redentor do Senhor Jesus. Quando nós nos identificamos com Cristo, quando nós apropriamos daquilo que Ele deixou para nós, que é a nossa salvação através da graça e por meio da fé, nós devemos celebrar a Cristo todas as vezes. A nossa igreja, por exemplo, faz todo primeiro final de semana de cada mês a Santa Ceia do Senhor, para lembrarmos o que Jesus Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Então, o que fala aqui, queridos? O cumprimento das ordenanças
confere alguma graça ao crente? Uma das perguntas que a gente tem que questionar. Não. De novo, o cumprimento das ordenanças confere alguma graça ao crente? Não. Você está apenas obedecendo o que Cristo ordenou. Seu cumprimento mostra que somos obedientes e que cremos naquilo que Jesus nos disse. Portanto, somos pessoas agraciadas por Deus, tendo em vista a nossa fé e obediência. As ordenanças, pois, não são um poder mágico que confere alguma bênção especial. Queridos, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você desceu as águas do batismo. Você tem que continuar a sua vida de cristão. Você tem que continuar lendo a Bíblia, você tem que continuar buscando o Espírito Santo, você tem que procurar viver em santidade, você tem que obedecer ao pastor, aos líderes, você tem que ser dizimista, ofertante, você tem que participar das coisas da igreja, dos eventos, você tem que estar junto do corpo de Cristo. A palavra do Senhor diz que nós não devemos deixar de congregar. Lá em Hebreus fala isso, nós devemos continuar firmes com Cristo até a sua volta. Até a sua volta. Então, quando você aceita Jesus, desce as águas do batismo, você está cumprindo o que Jesus determinou. As ordenanças que a igreja segue têm o objetivo de cumprir uma ordem dada por Jesus. Nada mais. De novo, as ordenanças que a igreja segue têm por objetivo cumprir uma ordem dada por Jesus. Então, nós, como servos, como filhos, obedecemos ao nosso Senhor. É um ponto importante que eu marquei na apostila, queridos. As ordenanças servem como um memorial para os crentes de todas as gerações. E por isso, sempre devem ser lembradas e celebradas na comunhão dos santos. Então, todas as vezes que nós fazemos isso, nós celebramos a Cristo. Nós falamos do que Cristo fez por nós. Nós adoramos Ele pelo que Ele fez lá na cruz do Calvário por nossa causa. Nós o entronizamos como Senhor, como Rei, como Pai, como Filho, como irmão nosso. Não como filho, mas como irmão. Como Filho de Deus, mas como nosso co-irmão. Através de Deus, para que nós possamos ter vida espiritual. Para que nós possamos ter a salvação garantida, quando nós andamos com Cristo. Falamos agora sobre o batismo, né? Vamos falar sobre o batismo em específico. O batismo significa literalmente imersão. Essa palavra vem do grego baptizo, traduzida em mergulhar, banhar, imergir. No Novo Testamento vemos que João o Batista batizava pessoas no Rio Jordão. Nós já falamos lá atrás. Batizou o Senhor Jesus, que a seguir ordenou que seus discípulos batizassem aqueles que crescem no Evangelho. Pedro batizou gentios que ouviram a palavra na casa de Cornélio, e Paulo foi batizado possivelmente por Ananias. O batismo ordenado por Jesus é por imersão, como nós já havíamos falado anteriormente. Por que devemos batizar? Simples a resposta, porque Jesus foi batizado. Como que nós somos chamados cristãos, querido? Porque nós fazemos conforme Cristo fez. Nós somos seguidores de Cristo. Por isso que somos chamados de cristãos. Nós devemos viver conforme Cristo viveu. E nós devemos fazer conforme Cristo fez. Jesus passou pela experiência do batismo. A Bíblia nos fala em Marcos 1:10 sobre o batismo de Jesus. Logo que saiu da água, uma referência clara que Jesus foi batizado por imersão. E o batismo de Jesus foi uma forma de ele se identificar com os pecadores. E ele não precisava ser batizado, mas o foi, para nos mostrar a importância do ato para a vida cristã e para a compreensão adequada do Evangelho. Então, queridos, o que nós vemos aqui? Nós entendemos que Jesus Cristo deu exemplo para todos. Nós, como filhos, como herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, nós devemos seguir os passos de Jesus. Jesus fez isso, vamos fazer o que ele fez. O que Jesus fez ali, nós vamos fazer aqui também. É isso que nós, como cristãos, como filhos, devemos fazer. Sobre o batismo infantil, nós vamos falar sobre o batismo infantil. De forma geral, as igrejas evangélicas não batizam crianças. Que crianças que nós estamos falando? Normalmente crianças de 10 anos para baixo nós não batizamos. A palavra de Deus nos fala que Jesus foi apresentado no templo e não batizado, o que só ocorreu quando Jesus Cristo tinha a idade de 30 anos.
Outro fator que deve ser lembrado em conta é que o batismo é apresentado nas Escrituras como um ato daquele que crê na mensagem do Evangelho. Atos 2, versículo 41 e 8, 12. E isso exige maturidade não apenas para entender a mensagem do Evangelho, mas também para aceitar Jesus e prestar o testemunho público prévio ao batismo. Por esses fatores não é adequado nem bíblico batizar crianças. Mais um detalhe para você pensar. Não somos batizados para ser salvos. Somos batizados porque já fomos salvos por Cristo através da nossa fé e através da graça do Senhor sobre a nossa vida. Ponto importante: o batismo exige que tenhamos consciência da sua importância e entendimento para publicamente manifestar nosso testemunho em Jesus Cristo. Lembra que eu falei para você que nós devemos fazer de modo público a nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé pública é através do batismo. Ok? Vamos falar agora sobre a Santa Ceia. Santa Ceia do Senhor, a origem da Santa Ceia. A Santa Ceia teve sua origem na noite em que Jesus fez a sua última refeição com seus discípulos, antes de ser crucificado. Em um momento de comunhão, o Senhor com eles lavou-lhes os pés e transmitiu-lhes as recomendações finais. A ceia foi o último momento de comunhão do Senhor com seus apóstolos até a crucificação. Quais os propósitos da Santa Ceia? Por que tem a ceia? A celebração da Santa Ceia traz para nós diversos significados. Em primeiro lugar, ela representa a continuidade da nossa comunhão com o Salvador. A última ceia estavam presentes Jesus e seus discípulos, o grupo mais próximo do Salvador. Em segundo lugar, ela representa a lembrança do sacrifício de Jesus por nossos pecados. A ceia instituída pelo Senhor foi celebrada na Páscoa, quando um cordeiro era sacrificado e Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi sacrificado por nós. É a celebração de uma nova aliança. Comer e beber juntos traz a ideia de uma aliança feita entre duas partes, você e Deus. Esta ceia é a imagem de uma nova aliança entre Jesus e os seus seguidores. É a manifestação da minha fé em Cristo. Quando celebro, participo da ceia, demonstro de forma pública a minha fé em Jesus e a comunhão com Ele, aguardando a sua segunda vinda. É um momento de gratidão. Jesus abençoou o pão e deu graças pelo vinho. Na Santa Ceia, demonstro minha gratidão pelo que Cristo fez e agradeço por ter sido alcançado por sua graça. Quer dizer, quando eu estou participando da ceia, eu estou celebrando a Cristo. Eu estou lembrando tudo isso que nós falamos aqui, os propósitos da ceia. Eu estou representando, mostrando a minha continuidade da minha comunhão com o Salvador. Eu quero continuar tendo comunhão com Cristo quando eu participo da ceia. Quando eu lembro do sacrifício de Jesus Cristo por meu pecado, eu estou lembrando que se não fosse por Ele, eu não estaria hoje salvo. Porque é através da graça, do favor imerecido de Deus, por meio de Jesus Cristo, é que nós recebemos a salvação da nossa alma. E eu estou celebrando uma nova aliança. Todas as vezes que eu participo da ceia, eu comemoro essa aliança que eu fiz com o Senhor. E é por esse motivo que eu devo participar da ceia do Senhor. Eu aprendi do meu pai na fé, ele falava assim que se eu não participo da ceia, se eu não quero participar da ceia, eu quero continuar errado. Se eu não participo da ceia, é porque eu continuo vivendo na prática errada. E se eu não quero viver errado, eu tenho que ter comunhão com Cristo. Ter comunhão com Cristo implica em viver uma vida santa e irrepreensível. Olha só. A ceia ainda é um momento de gratidão. Jesus abençoou o pão e deu graças pelo vinho. Na Santa Ceia, demonstro minha gratidão pelo que Cristo fez e agradeço por ter sido alcançado por sua graça. Para nós, os elementos da ceia são o pão e o suco de uva. Aqui cabe uma observação. A Igreja Romana entende que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se transformam na carne e no sangue de Jesus. Isso não é verdade. O pão e o vinho não mudam sua forma para se tornarem carne e sangue de verdade, como pensam os católicos. A Bíblia jamais dá a entender essa ideia e a ciência não respalda a teoria. Jesus não tinha a intenção de nos fazer crer que, por ocasião da ceia, o pão se tornaria carne e que o vinho se tornaria em sangue. Ele apenas nos orientou a seguir essa ordenança em memória dele. Pensa.
A Santa Ceia é um momento de comunhão importante para os membros do corpo de Cristo, pois neste momento, juntos, relembramos o sacrifício de Cristo até que ele retorne. Então, quer dizer, o pão e o suco da uva que a gente usa na ceia do Senhor são simbólicos, são elementos simbólicos para nós representarmos a carne e o sangue de Cristo, nada mais. A vinda de Cristo para buscar a sua igreja deve ser um dos nossos motivos de celebrar a Santa Ceia e também a certeza de que nosso tempo aqui está acabando, pois a volta do Senhor está próxima. O batismo e a Santa Ceia são ordenanças. O ensino da Bíblia é bem claro no sentido de que nenhum destes dois atos transmite a graça de Deus a alguém, pois são ministrados exclusivamente aos que já foram salvos pela graça de Jesus Cristo. A graça de Deus vem somente por Cristo pela fé no seu sangue. Concluindo, as duas ordenanças de Cristo, a sua igreja, são válidas e necessárias para os nossos dias. E a igreja de Cristo tem o dever de não apenas relembrá-las, mas de cumpri-las periodicamente, dando exemplo às gerações que se sucedem. Então, queridos, essa foi o ensinamento sobre o batismo. Nós, como filhos, como servos, devemos continuar crendo, devemos continuar praticando essas ordenanças aos novos convertidos e também depois de descidos às águas do batismo, como novas criaturas, como filhos de Deus, devemos sempre lembrar o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Eu espero que essa mensagem, que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se você porventura tiver alguma dúvida, tiver algum problema de entendimento, procure-nos o nosso pastor, procure os líderes da igreja, que eles poderão te ajudar. Eu sugiro que você continue lendo a Bíblia, que você pegue todos esses versículos que estão na apostila e continue lendo e meditando, pedindo para que Deus continue te dando sabedoria, entendimento e compreensão. Peço a Deus, rogo a Deus que você continue firme, que você não esmoreça, que você vá até o final, que você faça parte da família de Cristo. Você é bem-vindo aqui. Deus continue lhe abençoando, que a sua vida seja repleta de bênçãos e vitórias. É o que eu desejo para você. Seja feliz. Deus abençoe. Paz seja contigo. Deus fique com você. Amém.